de número 4, versículo de número 10. Os irmãos encontraram? Amém? Amém? Amém, Amém mesmo? Amém. Por gentileza, pastor Jorge, leia esse texto. Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo de número 10. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo, para que eu os faça ouvir as minhas palavras, e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra, e as ensinarem a seus filhos. Todos acompanharam essa leitura? Guardem bem essas duas expressões. Ajunta-me este povo, essa parte B do versículo. Ajunta-me este povo e os farei ouvir as e vamos lá de novo, meus irmãos. Farei ouvir as de novo, as e aprendê-las-ão. Para quê? Para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Guarda esse texto aí na sua memória. Pastor Jorge, mais um, por gentileza, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 42. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos e o versículo 42. Pode folhear a Bíblia, que eu espero. E quem está com iPad, iPhone, com Bíblia, pode procurar também. É que a nova geração agora tem mais iPhone, iPad, tablet, e tem Bíblia lá dentro. Acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo de número 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Pastor César Moisés acabou de dizer uma questão aqui da escola dominical, né? Uma vez por semana, se é na terça, se é no domingo, se é na quinta, dá certo, outro não dá certo. Esse modelo aqui eu quero repetir com os irmãos. Vocês podem repetir comigo? E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Antes de vocês tomarem os vossos assentos, eu quero convidar o pastor, que é o vice-presidente da igreja, o pastor Josias, a passar aqui. Por gentileza, pastor Josias, e nos dirigir a Deus numa oração. Eu quero que esse segundo seminário, junto com aquilo que os irmãos já ouviram, haja agora, especialmente porque nós vamos trabalhar com algo que precisamos estar muito conscientes de alguns princípios aqui. Eu quero convidar o Espírito Santo para me ajudar. Oremos nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, aqui estamos na Tua presença, Pai, após termos ouvido, Senhor, estes versículos tão gloriosos da Tua palavra, quando o Teu Filho, Pai, o Teu servo estará agora transmitindo o ensinamento, Senhor, aos nossos corações. Usa o Senhor, sempre o Senhor tem usado, abençoando, Senhor, todo este momento que estaremos passando aqui, aprendendo a Tua palavra, aprendendo esses ensinamentos preciosos para a nossa vida, para que possamos, ó Pai, através desses ensinos, Te glorificar, ó Pai, e sermos úteis na Tua casa. Assim nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que o professor Marto se manifestasse da caravana de Natal. Eu preciso falar com ele agora.
presença do pastor Antônio Gilberto aqui nos alegra muito. Eu venho já, irmãos, para aprender mais um pouco. Quem sou eu? Muito obrigado, meus irmãos. Tomem os vossos assentos. Que bom termos o pastor Antônio Gilberto conosco. E obrigado, pastor. Meus amados irmãos, pastor Josias, que também está conosco aqui nessa tarde, bem como todos os demais. Meus amados, eu quero que vocês, agora nesse momento, a matéria que eu vou destacar aqui está todo na apostila, mas eu gostaria de ter a atenção dos irmãos voltados para cá. É um tema que nos é precioso e que nós temos uma relevância muito grande, porque a proposta do tema, depois de nós termos lido esses dois textos bíblicos, talvez se nós fôssemos fazer agora apenas uma exegese, uma interpretação dos dois textos bíblicos, nós já teríamos aqui algumas respostas para a preocupação que eu tenho dúvida que está no coração de todos vocês que aqui estão, porque se vocês aceitaram o desafio de estarem aqui nessa conferência, é porque vocês estão interessados com a escola dominical. Eu não acredito que ninguém que esteja sentado aqui, seja pastor, superintendente, professor, irmão, irmã, esteja aqui apenas por causa que é um evento ou veio passear em Curitiba. Mesmo Curitiba sendo tão atrativa, e aqui entre os irmãos a gente é tão bem recebido, mas eu acredito que vocês vieram aqui porque estão interessados em melhorar a escola bíblica dominical, a escola dominical. Desculpe que lá, aqui no Rio Grande do Sul, um pouquinho mais embaixo, a gente usa a expressão escola bíblica dominical, né? Então, se eu usar essa expressão, vocês não... É uma forma de nós acentuar que tipo de escola é a nossa, que ela é bíblica. Então, eu tenho certeza que todos os irmãos que vieram porque querem combater a evasão da escola bíblica dominical. Vocês querem e desejam que haja crescimento na escola bíblica dominical. E vocês querem o crescimento não só quantitativo, mas também qualitativo da escola dominical. E é por isso, meus amados irmãos, que nós estamos introduzindo este assunto de uma forma que as nossas escolas dominicais, e eu creio que não é possível aqui numa hora apenas a gente dar a oportunidade para os irmãos, no sentido interativo, até porque também o público é muito grande e nós teríamos dificuldade da interação, mas o que eu vou trazer aqui é um pouquinho daquilo que nós também ouvimos ontem à noite na abertura, na palavra, nas apresentações, especialmente naquele trabalho que a irmã Joane Bentes trouxe da história da escola dominical, na palavra do nosso diretor hoje pela manhã, os irmãos que ouviram bem o irmão Ronaldo falar, e até um pouco do que o irmão César Moisés, o pastor César acabou de dizer aqui. Mas as nossas escolas dominicais poderiam estar tendo um desempenho maior, bem maior e mais eficaz, quando a gente pensa em desempenho e na eficácia, se nós tivéssemos uma visão, e é isso que nós precisamos hoje buscar, uma visão mais clara da importância de instruir biblicamente. A ordem de Deus para Moisés: ajunta-me este povo e farei ouvir as minhas palavras. Por isso que eu fiz questão que os irmãos lessem esse texto. E em seguida, quando nós temos essa visão para todas as faixas etárias, tanto professores, e aí nós vamos incluir a escola dominical. É para quem? É para as crianças? Sim ou não? Mas também é para os adolescentes, os pré-adolescentes, também é para os jovens, é para os casais jovens,
é para os adultos de meia idade, é para os irmãos que de melhor, na verdade, melhor idade. Esses tempos eu fui dizer para uma irmã idosa: a irmã está na melhor idade. Ela disse: pare com isso, pastor, que melhor idade que tem dor aqui, dor ali, dor lá, dor acolá. A terceira idade, né? A melhor idade com dor seria a idade do condor, né? Ou seja, a escola dominical também é para os obreiros? Sim ou não? A escola dominical também é para os avós? Ou seja, quando a gente pensa na escola dominical, nesta visão, é que a escola dominical é para as famílias e, de uma forma geral, toda a igreja, para estar envolvida, plenamente envolvida na escola dominical. Portanto, meus queridos irmãos, hoje nós nos reunimos para uma reflexão, uma parada que a gente dá nesses 2 dias, 3 aqui com uma conferência, um momento de pensar. E eu creio que se nós parássemos e encerrássemos agora a conferência, ponto aqui, você voltaria para a sua escola dominical com alguma ideia que poderia implementá-la. Sim ou não? Sim. A sugestão que você deu para o irmão, para a irmã que estava ao seu lado para melhorar e combater a evasão, possivelmente fosse uma sugestão que já de imediato você colocaria em prática. Sim ou não? Nós temos mais algumas ideias, mais algumas sugestões. Mas esse é o momento em que os líderes da igreja param, em que os coordenadores, os superintendentes, os pastores, os obreiros, os professores, nós de uma forma geral, a nossa CPAD, que patrocina, que prepara essa conferência, nos traz a uma reflexão para nós ainda descobrirmos quais são as causas da evasão na escola bíblica dominical. E eu vou dar uma ideia aqui para os irmãos. Eu pergunto aqui qual é a igreja que tem 100% da sua membresia na escola bíblica dominical. Por gentileza, se coloque em pé o líder desta igreja. Ouviram bem? 100%, pastor Catarino, dos membros da sua igreja frequenta a escola dominical. Glória a Deus. 100% da membresia. 90%. Gostaria de saber onde é que está o líder que tem 90% da sua igreja. E os irmãos deviam dar uma salva de palmas ou um glória a Deus aí, né? Porque é um caso raro. Glória a Deus é melhor, então pode ser glória a Deus, não tem problema. Que vai ter na sua escola 90%. Qual o líder que tem? Tem isso estatisticamente. Eu estou como aquele filósofo que procura ao meio-dia um sábio com luz acesa, com vela na mão. 80%. Pode levantar, não tem problema, nós estamos aqui, não vai sair daqui. Vai só com o mensageiro da paz. 80% na sua igreja tem, de frequência. Onde é a sua igreja? Como? Aqui em Curitiba? É uma congregação. Tá bem. Mesmo material de CPAD. Muito bem. 70%. 60%. Vai melhorando. 60%. Graças a Deus. Lá tem mãos levantadas também. 50%. Muito bem. 40%. Está melhorando, né? 30%. 20%. 10%. E eu vou me arriscar. E quem é que não tem escola dominical ainda na sua igreja? Que está aqui hoje, quem sabe, com o desejo de iniciar um trabalho de escola dominical.
Graças a Deus que todos os que estão aqui têm escola dominical. Meus amados irmãos, prosseguindo então, nós estamos falando da presença, mas a realidade que nós temos, há uma realidade hoje de alguns desafios que nós enfrentamos, e eu disse inicialmente, eu não errei, que os irmãos que estão aqui, os irmãos que mais estão querendo melhorar a sua escola dominical, e alguns com um aproveitamento de presença, porém eu creio que os irmãos vão nos ajudar a refletir sobre a realidade nova e os desafios novos que nós temos para uma educação cristã hoje, que venha oferecer não só, atenção, o crescimento quantitativo, que foi a primeira pergunta que eu fiz aqui, em termos de quantidade de presença, que é uma não exclui a outra, mas também nós refletirmos, pararmos um pouco para pensar na qualificação dos agentes envolvidos no processo para que a escola dominical efetivamente seja a agência. Os irmãos estão conseguindo acompanhar ali? A agência de ensino da igreja. Nas palavras do pastor Ival agora mesmo, né? A maior agência de ensino. E deixa eu dizer por que ela é a maior. A origem da escola dominical, como nós ouvimos aqui antes, ontem à noite, é uma origem divina, num chamado, não foi apenas um projeto humano, mas foi um projeto divino no coração inicialmente de Wesley, e depois no coração de Roberto Reitz, e assim a Assembleia de Deus também no Brasil passa a fazer e a utilizar a escola dominical com a palavra dos estudos dominicais que começaram e depois então passaram a ser, ou passou a ser, a nossa escola dominical. Então, nós estamos nesse momento reunidos para quê? Para nós refletirmos em primeiro lugar. Todos estão pensando comigo aqui agora? Não pensem demais, que daqui a pouco eu começo a sentir cheiro de cabelo queimado aqui, tá? Eu vou achar que vocês pensaram demais. Vocês estão pensando comigo a escola dominical, não estão pensando? Porque às vezes a gente senta aqui e fica planejando, pensando lá no aquém, do além. Não, vamos pensar aqui agora a escola dominical. Traz, cativa o seu pensamento aqui agora. E por favor, se as pálpebras quiserem fechar aí, a gente arruma uns palitinhos. Pensarmos a escola dominical. Segundo, que no coração dos irmãos o Espírito Santo possa começar a projetar, e é isso que eu desejo, projetar uma visão de educação cristã. Não basta nós pensarmos aqui agora. Cada pastor, cada superintendente, cada agente, professor, seja lá a área que for, administrativa, de gestão, tudo isso que o pastor Moisés colocou aqui para nós hoje, dentro do que você tem na sua igreja, dentro do que você deseja pensar, e depois buscar ter uma visão, um projeto. Irmãos queridos, nós chegamos um tempo na nossa vida ministerial, pastor Gabi, pastor Ival, queridos pastores, que nós não apenas temos que deixar como é que está para ver como é que fica, não, nós temos que projetar o dia de amanhã, até porque o tempo está passando muito rápido, as gerações estão se sucedendo muito rápido, a velocidade, para os irmãos terem uma ideia dos acontecimentos, a nossa geração está debaixo, e eu chamo isso da maior tempestade tecnológica que o mundo pôde receber. Quem é que assistiu essa semana o lançamento, a semana passada, do iPhone 6? Quem é que assistiu? Alguns pastores, alguns irmãos. Se não assistiram, vai lá no YouTube e vai ver. O que o Steve Jobs pensou, morreu, mas deixou, porque ele projetou. Ou seja, é um tempo que nós precisamos projetar
uma visão e buscar exatamente nesta projeção o crescimento qualitativo e o crescimento quantitativo da nossa escola dominical. Por isso, vamos analisar aqui algumas causas, né? Causas de ausência, causa de desistência da nossa escola dominical. E eu coloco na nossa apostila aí uma reportagem. Os irmãos, que vocês leiam a revista Ensinador Cristão? Quem é que lê? Quem é que assina? Quem é que tem? Quem não lê, quem não tem, procure adquirir. A revista Ensinador Cristão hoje é uma das melhores revistas, e a nossa casa publicadora tem um material excelente. Na revista número 51 foi publicada uma reportagem assinada pela irmã Sandra Freitas, aonde foi feita uma pesquisa para saber aonde estavam algumas causas. Do lado dos líderes, e aqui eu estou falando para líderes, a causa, uma das causas apontadas do lado dos líderes foi a causa da ausência e da desistência da escola dominical são as famílias. Bom, quantos concordam que as famílias hoje, até porque os irmãos têm uma realidade aqui na sede de família, mas lá na periferia é outra realidade. Nós precisamos trabalhar um pouco com a visão sociológica do momento que nós vivemos, que a família constituída, eu não tenho tempo para entrar nesse mérito, mas qual é a família que se fala hoje? A Assembleia de Deus tem uma virtude de estar nos bairros mais pobres, e a constituição de uma família nesses bairros, especialmente onde antigamente tínhamos algumas vilas que eram de famílias, mas que hoje estão dominadas pelo tráfico. É ou não é? Eu acho que é só lá em Porto Alegre que eu tenho isso. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos na superintendência já há alguns anos, juntamente com uma equipe de irmãos, pastoreando também há alguns anos. E quem é o pai daquelas crianças que vêm na escola dominical? O pai, eles não sabem quem é. Por quê? Já morreu? Já foi morto no tráfico? A mãe, às vezes sim, às vezes não. Quem é que traz aquela criança na escola dominical, aquele pré-adolescente, aquele adolescente? Ainda é uma avó, uma tia, ou um tio, ou alguém que vai lá, ou da própria escola dominical da região, que vai e busca aquelas crianças e trazem elas. Pastor Jorge pastoreou, lá nós chamamos de distrito, Partenon, que eu já pastorei também, que o pastor Gabi conhece muito bem. E atrás da igreja nós temos uma vila, que nós fazemos um café da manhã para trazer essas crianças. Mas quando estas crianças e esses pré-adolescentes, acho que a irmã Glaucia está aqui também, né? Lá no Partenon está ali. Quando essas crianças entram na igreja, a igreja não está preparada, porque a família tradicional, o filhinho chega do ladinho do papai, educadinho, belezinha, senta no banco. Quando entra a criançada da vila, meu Deus do céu, é criança por baixo do banco, por cima do banco, correndo na galeria, e o professor do cabelo em pé, e os irmãos virando assim para trás. Essa pesquisa, se os irmãos leem a reportagem, leram? Quantos leram essa reportagem? Eu lembro que leram essa reportagem, alguns irmãos leram. Ela mostra então que a família, os líderes acharam, e educadores acreditam que os principais responsáveis pela evasão na escola dominical são as famílias. E essas famílias, é isso que eu estou dizendo, e essas famílias, por outro lado, então, uma irmã chamada Laura Litsi, que é lá da Assembleia de Deus de Salvador, na Bahia, aí ela foi então pesquisar as famílias, para ver o que as famílias dizem. E é claro que esses líderes disseram, não, os pais são os responsáveis por os filhos não estarem vindo à escola dominical, ou por não estarem vindo. Quando se vai pesquisar então a família, vamos ver o que acontece. Quando se chega nas famílias, que a irmã Laura Litsi pesquisa, essas famílias vão trazer quais são as suas dificuldades e trazer algumas colocações porque eles
não vêm na escola dominical. E aí eu vou destacar alguns aqui rapidamente. Em primeiro lugar, no levantamento feito pela pedagoga, irmã Laura Lidse, as famílias disseram o seguinte: a escola dominical era uma programação esporádica e irregular para os seus filhos. Isso aqui é dados de pesquisa, meus irmãos. Isso aqui não é achismo, não. A escola dominical é uma programação esporádica, irregular. Quantos sinais, e aí eu trago um argumento nisso aqui, quantos sinais de semana nós temos no ano? 1, 2, 3? 51, 52 sinais de semana. Por que as famílias acham que a escola dominical é irregular? Deu aniversário não sei do que, suspende a escola. Deu a festinha não sei do que, suspende a escola. Dos 52 finais de semana no ano, a escola está suspensa. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu me esforço muito para não suspender a escola na minha igreja de jeito nenhum. Mas você na sua igreja suspende a escola quantas vezes no ano? Apenas 52 finais de semana. Olha, meus irmãos, parece que a gente está se tocando aqui. Nós estamos no... Agora, domingo, nós vamos estudar a 12ª lição e vamos entrar no último trimestre de 2014. Passa o ano. Então, primeiro cuidado, que a escola dominical era uma programação. E outra coisa, está aqui o pensamento das famílias, uma programação. Irmãos, escola não é programação. Escola tem currículo. Escola precisa ser levada como escola. Eu não tenho tempo de entrar em todos os méritos que eu gostaria de entrar nessa pesquisa, mas eu vou só lançar para os irmãos deixarem ficar pensando. Escola tem estrutura pedagógica. Escola tem uma série de estruturas que nós não podemos deixar ela de lado. Por isso as famílias diziam: é irregular para os nossos filhos. Segundo, a falta de apoio das famílias quanto à realização irmãos, ou contribuiu para a permanência dos alunos, para a não permanência dos alunos na escola dominical. Há uma crise devocional nas nossas famílias. Há uma crise de ensino devocional e o nosso velho e abençoado culto doméstico. Faça um levantamento para ver se na sua igreja, entre os seus membros, é feito o culto doméstico, é lido a Bíblia com os filhos. Eu não tenho tempo para ler os outros textos que a Bíblia nos mostra e nos manda aqui, mas esse envolvimento com a palavra de Deus fazia com que, quando os alunos chegavam na escola dominical, isso aqui está sem graça para mim. Eu vou acrescentar daqui a pouco mais alguns itens aí. Vamos adiante. Era um outro fator, tem mais. Quando a conclusão da irmã Laura Lidse na pesquisa, ela diz então que a conclusão é o seguinte: a falta de costume com esse momento no lar fazia com que muitos alunos se tornassem intolerantes. E atenção, irmãos, por a família não ter o hábito de fazer o culto doméstico e ter um contato com a palavra de Deus em casa, quando os alunos chegam na sala da escola dominical, especialmente aqui eu estou tratando um pouquinho, enfocando as crianças e os adolescentes, eles acham que a escola dominical é igual à escola secular, que eles fizeram bagunça a semana inteira e que eles querem vir fazer a mesma bagunça na igreja. Estou certo? A pesquisa chega a isso, e eles se tornavam incomodados com a permanência na classe, os próprios professores e os alunos. E aí a indisciplina, a falta de concentração e a participação também estavam diretamente ligadas à falta de estímulo da família com relação à palavra de Deus.
é um fator, meus irmãos, que ele é muito relevante nessa reportagem. Depois os irmãos podem ler e analisar melhor. É um fator que nós, líderes da igreja, pastores, superintendentes, pais, mães, nós temos que trabalhar, porque nós estamos com um evangelho muito do consumismo, nós estamos com pouco evangelho devocional, e por isso uma pesquisa como essa vem a abrir o nosso entendimento. E finalmente, nessa pesquisa, o que acontece? Os alunos refletem o que os pais pensam e a forma como agem. E um outro dado interessante: o número de alunos que possuem lições bíblicas e bíblias durante as aulas eram proporcionais ao número de pais que eram ativos colaboradores na escola dominical, afirma então a pesquisa da nossa irmã Laura Lins. Eu já estive lá em Salvador, nessa igreja, com essa irmã, e tivemos um trabalho, isso alguns anos passados, nessa área para conscientizar. Quando eles fizeram essa pesquisa, os pais foram chamados, as famílias foram chamadas à igreja, e foi feito um trabalho para que isso então mudasse. O pai tem a Bíblia em casa, a mãe tem a Bíblia em casa, o filho tem a Bíblia. O pai se preocupou no início do trimestre de adquirir a revista da escola dominical e levar para a sua casa, o seu filho na sua faixa etária. Isso então tem um componente familiar muito interessante. Agora eu acrescento a estas causas, eu acrescento algumas, rapidamente aqui, porque depois eu quero chegar lá. Eu acrescento alguns fatores que também contribuem para a evasão da escola bíblica dominical. E o primeiro fator que eu destaco aqui se chama mesmice pedagógica. Essa expressão não é minha, essa expressão é do Lécio Dornas, que é um autor muito conhecido de escola dominical. Ele chama de mesmice pedagógica aquela rotina que se torna a escola dominical, e o professor que está trabalhando na escola dominical. Por isso, ele inclusive cita Elmer Taus, numa obra de educadores, que ele diz: variedade é o tempero da vida, e o segredo é avaliar a metodologia do ensino bíblico para criar e manter interesse. Eu não vou me deter muito nesses pontos, porque eu quero trabalhar outros também, mas meu querido professor, meu querido superintendente, meu querido pastor, por ser uma escola, a criatividade tem que estar presente nela. Ah, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Você vive em crise? Então tire o S da palavra crise. O que fica? Mas como é que é mesmo? Tirando o S da palavra crise, fica o quê? Foi muito pequenininho ainda. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, tudo bem? Estão acordados? Então me respondam: tirando o S da palavra crise, fica o quê? Para combater a mesmice pedagógica, então, crie. Dá uma olhadinha no livro Marketing da Escola Dominical do pastor César Moisés. Tem uma série de sugestões ali. Segundo fator que é determinante: superficialidade hermenêutica. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de uma precariedade de interpretação da palavra de Deus, aonde o professor da escola dominical precisa conhecer os princípios de interpretação bíblica, métodos de estudo bíblico e de ensino da Bíblia. Pastor Jorge, por favor. Lucas, capítulo 24 e o versículo 27. Leia ali, por favor. Eu louvo a Deus porque os irmãos aqui já têm uma ordem de que nem diácono vai ser consagrado sem ter um curso básico de teologia, pelo menos, né? Mas eu gostaria que os professores da escola dominical também, porque nós estamos vivendo um tempo de ainda se conta historinha de caçada, de tatu e de pescaria na hora da escola dominical.
Mas isso não é aqui no Paraná, é só lá no Rio Grande do Sul. Mas Jesus, vocês acharam Lucas capítulo 24, versículo 27, e o pastor Jorge está com a atualizada. Eu gosto mais nessa expressão ali. Leia, por favor, pastor Jorge. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Essa é a atualizada. Tem uma outra versão que diz que Jesus vinha caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, e quando ele começou a conversar com os discípulos, ele disse: expunha-lhes, explicava o que acerca dele. E olha que ele começa lá por Moisés, passa pelos profetas e diz tudo que acerca dele estava onde, meus irmãos? Aonde estava? Nós estamos precisando, e é um outro fator que causa evasão, é quando nós estamos com uma escola dominical e o professor é superficialzinho, muito superficial. Ele lê o texto, ele lê a lição. Aliás, ler lição dentro da classe mata. Agora, se você destaca os textos mais importantes da lição, abençoa e interpreta isso também. Mas vamos adiante. Primeira causa que eu acrescento ali, a questão da família, a questão dos líderes, a questão dos pais, a questão dos filhos, então, foi mesmice pedagógica. A segunda, 1, 2, 3, superficialidade hermenêutica. Terceiro, visão equivocada do ato de ensinar. Você é um professorzinho da escola dominical. Não. Efésios, por favor, pastor Jorge, me ajude aqui de novo. Aliás, Filipenses, Romanos 12, 7 primeiro. Nós vamos ter cuidado aqui com o tempo. Romanos capítulo 12, versículo de número 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E também quando nós lemos lá nas aptidões do ministério pastoral, tem na descrição algo que diz assim: apto para ensinar. É interessante que a Bíblia está de acordo com a pedagogia moderna. Se discutiu muito tempo os tipos de avaliação e de ensino, e chegou ao ponto hoje em que a pessoa vai fazer uma avaliação e está apto ou não na pedagogia moderna. A Bíblia já tinha falado isso há muito tempo. Nós precisamos ter a consciência que estamos ensinando, e no tempo em que nós estamos tendo, não dá mais, e o pastor César trabalhou bem com isso aqui, chegar e despejar. Não, todo conhecimento está aqui comigo. Que é isso, irmão? Conhecimento hoje é que não está comigo. A informação está no Google hoje. Mas da Bíblia também? Sim. Se você está aí conectado, e eu falar uma palavra aqui, não foi? Os adolescentes e os jovens estão na igreja acompanhando a gente, fale uma palavra errada. Em tempo real eles pesquisam. Nós precisamos tomar cuidado, porque eu não sou mais o detentor, e ainda às vezes a gente está fazendo algum seminário, dando alguma palestra, sabe aqueles irmãozinhos que querem saber quantas voltas tem o chifre da besta do Apocalipse, e vai dizer assim: não, eu quero botar o pastor fulano lá na parede. Meu irmão, já foi um tempo de especulação. Quando eu falo da visão equivocada do ato de ensinar, nós precisamos ver no que ensina e ver também no que aprende. A importância da parceria do professor e do aluno na construção. E aí vem uma coisa: a informação está no Google, mas atenção, meu irmão e minha irmã,
que é professor da escola dominical, que é pastor, a formação bíblica está no ministério que Deus te deu para você exercer o ato de ensinar. E é interessante que lá quando Deus fala para Moisés, ele disse, e aprenderão. Eu sabia da história que o pastor César Moisés contou aqui, eu sabia diferente, não do cachorrinho, eu sabia do papagaio, que falava francês. A minha versão daquela história, ele era o papagaio, aonde o grande professor reuniu centenas e centenas de pessoas lá na França, e fez toda a avaliação das técnicas de ensino que ele ensinou para o papagaio falar francês. E chegou a hora do papagaio falar francês, e o papagaio não falou. E aí o professor disse, ensinar eu ensinei. O problema é ele não aprender. Mas na Bíblia é diferente. E aprendê-las-ão. Então nós temos que vencer também uma outra causa da ausência e da desistência. Uma quarta causa aqui. Quarta causa, por favor, vamos ver se passa. Acomodação. Vocês querem dizer comigo? Acomodação. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas trabalham muito. Nossos filhos estão trabalhando até com dificuldade de vir na escola dominical. Isso é uma outra coisa que nós temos que pensar. As novas gerações, especialmente numa capital, em que os shoppings trabalham de 10 às 10, qual o horário que os irmãos funcionários do shopping vêm na igreja? Os irmãos que trabalham em áreas de tecnologia, que não tem dia, não tem hora, e hoje está todo mundo conectado, trabalha de casa, trabalha do lado. O meu filho, que o pastor Gabi recebeu o batismo do Espírito Santo aqui nessa igreja, numa escola dominical, que o nosso coral de jovens estava aqui visitando, e aquele trimestre era sobre o Espírito Santo, e quando terminou a escola dominical aqui, o irmão, que eu não sei quem era, que estava dirigindo a escola, convidou os que queriam receber o batismo do Espírito Santo, e aqui nessa igreja meu filho foi batizado do Espírito Santo. Aleluia. No final de uma escola dominical. Mas ele trabalha na área de tecnologia. E não tem condição, muitas vezes, de nem estar no culto da ceia. Pelos horários. Vocês sabem que as empresas de tecnologia, as grandes empresas de tecnologia hoje, esses dias eu estava vendo como é que é a sala de trabalho do Google, por exemplo, nos Estados Unidos, parece um parque de diversão. Mas está todo mundo trabalhando. Ou seja, a pós-modernidade traz conosco isso. Por outro lado, nos traz também uma visão hoje de igreja, que não é mais aquela em que os irmãos estavam dispostos a vir para a escola, levantar cedo, a trazer a família, tirar o filho da cama. Eu sou de uma terra muito fria no Rio Grande do Sul, nasci e me criei numa terra de 12, 15 graus abaixo de zero, sem carro, sem nada, mas a convicção dos meus pais de nos levar para a escola dominical era muito grande, que a gente saía quebrando o gelo e ia para a escola dominical. Eu não sou saudosista, mas a realidade de hoje, nós temos carro, luz elétrica, todos os meios e todos os recursos, e nos acomodamos inclusivamente, especialmente no ânimo para estarmos fazendo e nos esforçando, porque nós recebemos, a escola dominical vem aqui em casa, mas nós não fazemos o culto doméstico. O tempo que a gente está utilizando as forças, e aí quando nós falamos com aquele professor lá, aquela igreja, e a acomodação é a arma que muitas vezes Satanás tem usado. No passado era a perseguição, hoje é o desânimo. Agora, meu irmão e minha irmã, eu coloquei na apostila o seguinte: para vencer a acomodação é indispensável uma carga de ânimo e de esperança que só pode ser obtida
com a renovação da visão da importância da escola dominical e da bênção de trabalhar como obreiro da maior escola bíblica do mundo. E esta acomodação começa, às vezes, no público, porque os irmãos vêm para a escola e não vê os obreiros da igreja. Mas isso só acontece lá no Rio Grande do Sul. Falta de vocação. Falta de vocação. Quando Jesus, no seu ministério, disse: orai, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Eu digo que é o único pedido de oração de Jesus na Bíblia. Ou vocês já tinham visto Jesus pedir oração? Nós oramos em nome de Jesus ao Pai. Mas esse é o pedido de oração. Orai, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos vencer essa falta de vocação, para que Deus chame. Esses dias eu conversando com o meu pastor presidente, eu disse: pastor, como é difícil achar professor para adolescente. Ninguém quer ser professor de adolescente. Ou na sua igreja é fácil? Se é fácil, me manda uns 10 aí. Na sua igreja é fácil achar professor de adolescente? Sim ou não? Aí o meu pastor, que é muito sábio, um homem dirigido por Deus, ele disse assim: é só Deus que tem que chamar. E aí eu digo: para Deus chamar, nós temos que orar. É ou não é? Essa causa aqui é uma escola que ela não é outro que faz essa obra, senão o próprio Deus. Por isso, meus irmãos, ore para que Deus levante professores adequados para cada classe. Por isso, meus queridos irmãos, nós colocamos aí agora o que podemos fazer. O que podemos fazer para que a nossa escola dominical melhore? Está boa a sua escola? Parabéns às que estão boas. Elas podem melhorar? Sim. Alguns itens que eu vou citar aqui, que eu vou mencionar aqui, para nós melhorarmos a nossa escola dominical, até porque o nosso tempo já está indo. Primeiro item que eu coloco: a escola dominical precisa ser... Está muito fraco. A escola dominical precisa ser... Quando eu falo em prioridade, meus amados irmãos, nós nos departamentalizamos nas nossas igrejas. Esse é o nosso modelo eclesiástico administrativo. E o perigo da departamentalização é o ativismo. Está todo mundo fazendo alguma coisa. E eu creio que todos fazem com o intuito, com o objetivo de trabalhar na obra do Senhor. Mas eu pergunto: de todas as áreas da igreja, qual é que trabalha do berçário à terceira idade? Qual é? É a escola dominical. E a escola dominical precisa, meus irmãos, e aqui eu coloco que tudo começa com oração. A escola dominical precisa ser prioridade. Agora no dia 7 de setembro, nós fizemos um dia de jejum e de oração para a escola dominical. Não tenho tempo aqui para me colocar todos os motivos de oração, mas eu desejo que na sua igreja haja um grupo, ou melhor dizendo, que toda a igreja seja intercessora pela escola dominical. Priorizamos isso, é porque todos precisam entender, irmãos. Eu falei em 52 finais de semana. Normalmente, nós ensinamos uma hora e pouco na escola dominical. É esse o tempo de ensino, mais ou menos. Tem abertura, tem cântico, tem a leitura bíblica em classe, mas de ensino puro mesmo, 1 hora, é isso, mais ou menos? Alguns mais, mas na média é 1 hora. Se o aluno compareceu em todas as aulas, ele compareceu em 52 horas de escola dominical no ano. Deixa eu só fazer uma comparação bem rápida aqui.
Os irmãos que são pedagogos e educadores, quantas horas aulas nós temos num ano, para um ano do ensino fundamental, do ensino médio? Vocês sabem quantas horas? No mínimo? Quanto? 800 horas, é o que diz a LDB. 800 horas. Então você diminui 800 horas de 52, quanto é que ficaram? E olha, cada vez as escolas trabalham mais com turno integral, aonde as nossas crianças, uma mãe que trabalha, uma mãe trabalhadora, quantos meses de licença maternidade ela tem? Quantos? 4 e alguns agora conseguindo 6. Aqui está a nossa irmã Fátima, que é pedagoga do nosso Lar Esperança, lá em Porto Alegre. Com que idade as crianças chegam na creche lá, irmã Fátima? 2 aninhos. Então, dos 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos, elas ficam com alguém e caem com 2 anos dentro de uma creche. E as creches são todas evangélicas, né? As creches são todas da igreja. Quem é que vai ficar com essa criança? É a mamãe que vai cantar e contar. Olha, de 2 aninhos de idade até os 6, ela está formando a formação toda de valores neurológica está ali naquele momento. E às vezes na escola dominical nós não temos nenhum espaço essas crianças, 2, 4, 5 anos. A escola dominical precisa ser prioridade na igreja. Pastor, presbítero, evangelista, diácono, diaconisa, familiares, todos precisam entender que os alvos da escola dominical são os alvos da igreja, e que os alvos da igreja sejam os alvos da escola dominical. Mas pastor Eliezer, isso é fácil? Não estou dizendo que é fácil, é muito difícil. Nós pastores temos trabalhado com isso. E há poucos dias um pastor nosso disse assim: pastor, eu não consigo, as coisas não conseguem, as coisas não estão. Eu disse: só tem uma arma para nós buscarmos, é buscarmos a Deus para que estes alunos sejam alcançados e transformados. Porque quando a igreja dá prioridade a isso, eu volto lá ao Deuteronômio 4:10, e aprendê-las-ão. Para quê? Para fazer de conta que estão na igreja? Para fazer de conta? Foi isso o texto de Deuteronômio 4:10? Qual foi o texto que nós lemos? Para me temer todos os dias que na terra viverem. Se você prestar atenção nas escolas particulares, quais são os slogans que eles usam? Eu trabalhei muitos anos como vice-diretor do Colégio Batista em Porto Alegre. Tive a oportunidade lá com o pastor Wagner, né, nas ceias, nas Páscoas militares. E pastor Wagner, nunca me esqueço daquele culto que nós fizemos na primeira igreja ali na Conde. E quando o general Curro estava no primeiro banco, e o senhor dirigiu o culto, e eu trouxe uma palavra, e quando terminou ele levantou e veio na minha direção e disse assim: general, eu sou ex-aluno do Colégio Batista e nunca vou esquecer os ensinamentos da missionária Helena Benib para a minha vida quando criança lá dentro. E mais uma vez ele estava ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, quando a igreja realiza o trabalho e dá prioridade naquilo que Deus dá, ela tem resultado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, o corpo docente deve ser bem escolhido e preparado. Irmãos, aí no final da minha matéria eu coloquei um livro que eu gostaria que todo professor de escola dominical lesse esse livro.
que é um livro de Elmer Towns, O que todo professor da escola dominical deve saber. Eu assisti no congresso que foi em Maceió, Elmer Towns. Eu peguei o livrinho dele, a CPAD editou, inclusive eu já disse para o irmão Ronaldo, para os irmãos, CPAD editou e foi tudo. Editou de novo e anunciou, e agora no trimestre passado eu queria distribuir 100 livros desse lá para os meus professores. Quando eu fui procurar não tinha mais. Agora eles vão reeditar de novo. Mas é um livrinho maravilhoso. E o Elmer Towns conta ali naquele livro uma história de um reitor universitário. Um reitor universitário que está contratando um professor para a sua universidade. E ele pega o currículo de muitos professores, dentre eles uma irmã. E ele olhou o currículo dela lá e disse: não, para a universidade a irmã não serve, porque os seus créditos, a sua formação não serve para a nossa universidade. O mesmo reitor é o superintendente da sua escola dominical, e no mesmo final de semana, no final de semana seguinte, ela se apresenta lá na igreja. E ele está precisando de um professor de escola dominical. E ele logo que olha para a irmã diz assim: mas para a escola dominical a irmã serve. Vocês entenderam? Vocês pegaram? O ensino secular, por mais pós-doutorado que a gente faça, nos garante um salário bom para a gente viver 40, 50, 60, 70. Quem é bem robusto chega aos 90, 95, 100 e acaba aqui. E quando eu aprendo uma verdade espiritual na escola dominical, me faz bem para mim ser um bom cidadão aqui e me prepara para uma vida eterna ao lado de Deus. Aí na apostila eu coloco alguns pré-requisitos necessários para você ter um corpo docente bem escolhido e bem preparado. Nós devemos também nos preocupar com o que estamos ensinando. Claro, a CPAD nos dá pronto aí o que? As lições, os trimestres, os comentaristas que nós temos aqui. A minha preocupação é quando chega lá na sua classe, como está sendo ensinado. O que hoje nós temos, a CPAD, a equipe, os comentaristas, chegam, irmãos, nós não devemos nada para ninguém em termos de material hoje e qualidade das nossas revistas, dos nossos materiais didáticos. Agora, quando você entra numa classe de crianças e vê o professor sentadinho com a revistinha na perninha, me dá medo. Ou o professor da classe de jovens e adultos sempre com aqueles recursos que se chama giz e saliva. Somente esses. Quando tem o giz. Quando não é só a saliva. Vocês estão entendendo? Ou preciso ser mais claro? Ou seja, nós precisamos estar preocupados em como estamos ensinando. Até porque o nosso alvo, qual é o nosso objetivo? Efésios capítulo 4, versículo 16, ali do 11 ao 16, diz que nós precisamos trabalhar para levar os alunos à estatura da semelhança de Cristo. Mas pastor Eliezer, eu não consigo, é eles que têm que aprender. Irmão querido, se é um professor que passa uma chamada, uma visão, uma chama de Deus, que tem algo de Deus, aí a diferença no povo. Além dos recursos, você ter essa convicção, essa força, esse ânimo, essa vontade, essa garra, que você ama a obra de Deus, que você ama a palavra de Deus, que você ama a escola dominical, que você ama Jesus, eu duvido que você não vá mostrar essa forma, essa maneira e inspirar o seu aluno a estar na próxima escola, porque ali vem um homem de Deus, ali vem uma mulher de Deus, ali vem um trabalho do Senhor, e nós vamos olhar o nosso professor, e nós vamos olhar o nosso pastor, e nós vamos olhar a pessoa que está nos ensinando, vamos dizer, aqui tem um homem de Deus nos preparando e nos ensinando a palavra de Deus. O aleluia, glória a Deus foi pequeno, né? Podia ser maior. Ainda uma outra
causa e uma outra forma que nós podemos contribuir são os currículos, bem como o curso, a CPAD também faz esse trabalho para nós. Porém, é muito importante que cada superintendente, eu seguindo sempre com o irmão Ronaldo, eu não sou lá da equipe lá do Rio de Janeiro, eu fico até mais, eu digo sempre dos menores, eu sou menor, estou lá na província, mas de vez em quando eu sento e dou algumas sugestões. Irmãos queridos que amam a obra de Deus, façam isso com amor e carinho. Não vão para a internet, para o Facebook, para não sei para onde, para não sei da onde. Não. Direcione bem certinho e diga: olha, aqui esse comentário teve alguma dificuldade, tivemos essa dificuldade, por favor, corrija. O pastor Antônio Gilberto olha, outros irmãos olham, melhoram, e assim nós vamos contribuindo para a nossa escola dominical, do currículo e a avaliação que deve ser feita. Finalizando, meus irmãos, além dos currículos, a infraestrutura material precisa ser adequada. Quem é que não queria uma igreja como esta aqui? Quem é que não gostaria? Talvez lá no seu bairro, na sua congregação, você não vai ter toda a infraestrutura que a igreja tem aqui. Mas pelo menos você vai dar uma olhadinha lá como é que, se não tem no prédio salas específicas, independentes para as aulas, vê se não tem uma escola pública perto, vai lá, senta com o diretor, com a diretora, pede o pastor presidente fazer um ofício para o secretário de educação do município: irmão, usa aquilo lá, meu irmão, é o teu dinheiro que construiu aquilo lá, o nosso dinheiro são os nossos impostos, vai lá e usa, senão o Olodum usa. Quantos irmãos aqui que não tem infraestrutura de prédio na igreja e usam alguma escola próxima? São poucos. Pastor Gabi está dizendo que tem várias congregações que têm esse convênio aqui em Curitiba. Para os outros municípios, façam isso, meus irmãos. E outra coisa, a escola está pichada, reúne os alunos da escola dominical, vai lá e pinta a escola. Nós temos uma experiência em Porto Alegre de um bairro que a escola vivia. Os irmãos sabem como é que eram as nossas periferias. Hoje não só periferia. O pastor local juntou a escola dominical, juntou os irmãos, foi lá e disseram para a diretora: deixa a gente usar a escola aqui, nós vamos manter a escola, inclusive nós vamos afastar os pichadores. Foram lá, pintar a escola, deixaram bonitinha. De noite, ele formou um grupo de evangelismo, porque eles vêm pichar à noite, não é de dia que eles picham. Formou um grupo de evangelismo. Aonde que ele colocou os irmãos evangelizarem? Nas imediações da escola. Cada pichador que chegava para pichar a escola era evangelizado e voltava. Cada pichador voltava. Nunca mais picharam na escola. Vamos atrás da infraestrutura, mobília, material didático, enfim, meus irmãos, etc. Divulgar, outro item aí final. Divulgar a escola dominical com? Porque parece que o entusiasmo estava pequeno, né? Vamos ficar em pé, irmãos. Chega no púlpito da igreja, irmãos, lamentavelmente na hora dos anúncios ninguém ouve. A gente dá anúncio na igreja e ninguém ouve. Até porque nós temos uma cultura meio ruim, de falta de reverência na igreja. Muita gente se movimenta, já sai conversando. Me desculpe, meus irmãos, eu sou meio... Eu gosto de sair da igreja com a última bênção. Divulgar a escola dominical no púlpito,
Divulgar a escola dominical em folders, boletins, panfletos, internet, sites, blogs, redes sociais, e-mail, rádio, televisão, jornais, revistas, camisetas, faixas, cartazes, banners, adesivos, mala direta, newsletters, mensais, SMS, que já não tem mais, agora é WhatsApp. Divulgar a escola dominical. Agora essa palavra entusiasmo, a origem dela é muito interessante. A escola dominical é de Deus ou não é? Entusiasmo é Deus dentro dele, em Deus. Eu quero concluir essa minha fala nessa tarde com oração, porque nós vamos combater a ausência, nós vamos combater a evasão com armas espirituais, glória a Deus, com armas didáticas, com armas da nossa amabilidade com os nossos familiares, com armas que entram nos lares. Quem é que vai fazer de volta o culto doméstico acontecer? O pastor da igreja apenas? Numa campanha? Ele pode projetar. Hoje em dia, aí tem as ondas da célula, tem as ondas de não sei o quê. Irmãos, eu tenho algumas preocupações aí que eu não posso falar aqui agora. Não é o momento. O método não é o problema. O problema é a visão. E o desejo de nós fazermos o melhor para Deus, seja numa aula embaixo da árvore, porque quando você olha a origem da nossa igreja, quando a irmã Frida escreve, a irmã Frida Wingren escreve aquele hino, quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Não dá tempo para a gente cantar aqui. Você tem colocado a mão no arado? Ou você só tem mandado os outros botar a mão no arado? Você que é pastor, que está aqui nessa tarde, você que é evangelista, que é presbítero, que é superintendente, você quer colocar uma mão no arado? E nós vamos cuidar para que a nossa escola dominical cresça. E a qualidade, atenção, a qualidade da nossa escola dominical vai gerar quantidade. A qualidade da nossa escola dominical vai gerar quantidade. Aleluia. Eu quero convidar, com a permissão do pastor Gabi, o pastor Catarina a passar aqui. E ele é quem vai nos dirigir a Deus nesta oração. Fecha os teus olhos. Eu disse que nós estaremos refletindo, e nós estaríamos projetando para que nós não tenhamos, irmão, e deixa eu dizer essa última coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração. Não deixe a escola dominical da sua igreja morrer pelas suas mãos. Não ceda às pressões para que a escola dominical termine porque não tem gente. Tem uma visão do reino nessa hora. Em nome de Jesus eu digo isso. Porque essas crianças, adolescentes, jovens casais que com qualquer coisa estão se separando, eles precisam da escola dominical para fortalecer os laços que a palavra de Deus nos envolve, as cordas de amor que a palavra de Deus nos envolve. Pode começar a orar aí, que o pastor Catarina vai nos conduzir. Maravilhoso e eterno Pai Celestial, estamos diante da Tua santa e gloriosa presença para Te agradecer pelo ensino da Tua palavra, Senhor. Como devemos melhorar a nossa escola dominical, como devemos melhorar o ensino da Tua palavra. Senhor, conceda-nos a Tua graça, a sabedoria, a orientação do Teu Espírito, Senhor, nos usando na Tua mão. Desperta-nos cada vez mais
para sermos mais úteis na tua obra, Senhor. Tua bênção será derramada sobre o teu povo, Senhor. Te agradecemos pelo ensino que ouvimos nesta tarde, teu servo, pastor Eliezer. Ó Senhor, tem nos trazido esta palavra tão gloriosa. Por isso, Senhor, faz com que esta palavra produza frutos para a glória do teu nome. Assim pedimos e te agradecemos, em nome de